Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Roberta, a mediadora da aula de hoje é a Isis. Nós somos da equipe do Programa Ensino Integral da Secretaria de Educação, da COPED. Nós estamos aqui para uma aula de projeto de vida do segundo ano. O título da nossa aula de hoje é Eu, Meus Valores e o Mundo em Transformação. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o projeto de vida. Nós vamos falar sobre esse componente tão importante que se estendeu para todas as séries da rede pública, para todas as escolas, com o programa Inova Educação. Um componente curricular que vai de encontro com as expectativas de uma educação integral do estudante, com a ideia de que o estudante vai para a escola almejando a sua formação como um ser como um todo, não apenas com a aquisição de conhecimentos intelectuais, mas também buscando a sua formação física e socioemocional, principalmente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre valores e autoconhecimento e a gestão dos próprios projetos. Então, nós vamos começando falando do que são valores. Vou pedir para colocar na tela o slide. Do que são os valores? Valores são o conjunto de características de uma determinada pessoa que determinam a forma como esta se comporta e interage com outros indivíduos e com o meio ambiente. Como exemplos de valores, podemos citar a solidariedade, a honestidade, a convivência com a família, a cooperação, a sinceridade, a tolerância, a fama, o poder, entre muitos outros. Então, vejam. O que são esses valores que são tão falados? São aquelas características que vão se formando em nós desde a infância. Nós vamos adquirindo essas características, principalmente em contato com aquelas pessoas que convivem conosco. Sejam elas as pessoas da nossa família, sejam os nossos professores, nossos colegas da escola. São aqueles ensinamentos que vão sendo nos dados, daquelas formas de agir. Então, as características que nós vamos desenvolvendo, que vão fazer parte das nossas atitudes quando nós nos tornamos adultos, estes são os nossos valores. E hoje nós vamos falar um pouquinho desses valores que nós temos, até porque, enquanto nós ainda somos adolescentes, nós ainda estamos adquirindo valores e estamos vivendo ainda num movimento de transformação. Nós ainda estamos passando por uma fase em que podemos adquirir ou transformar a nossa visão de mundo e do que nós entendemos pelos valores. É importante também a gente saber que esses valores também dependem do que a nossa sociedade pensa deles. Então, a gente vai para o próximo slide, que são os valores morais e a sociedade. Valores morais são os conceitos, juízos e pensamentos que são considerados certos ou errados por determinada pessoa ou sociedade. Normalmente, os valores morais começam a ser transmitidos para as pessoas nos seus primeiros anos de vida por meio do convívio familiar. Então, é importante ressaltar que aquilo que é certo e aquilo que é errado é ensinado para nós pela família, mas há um certo consenso na sociedade do que é certo e do que é errado, né, Isis? Então, muitas vezes, a gente sabe que a gente não pode cometer um determinado crime, a gente não pode roubar. Então, existem crimes para quem é um crime roubar e existem punições. E isso é um valor da sociedade, que é construído socialmente. Então, isso também faz parte de características construídas pelo grupo social da qual nós fazemos parte. Certo? E aí, isso também influencia na maneira como nós vamos agir e tomar as nossas decisões. E a maneira como nós vamos construir os nossos objetivos. Vou pedir para colocar na tela o próximo slide. Os valores e a sua importância nas decisões que tomamos.
É possível definir valores como os critérios segundo os quais valorizamos ou desvalorizamos as coisas, ou ainda como as razões que justificam ou motivam as nossas ações, tornando-as preferíveis a outras. Então, quando a gente vai tomar qualquer tipo de atitude e a gente para e pensa, eu faço isso ou aquilo? Eu tomo essa ou aquela atitude, eu escolho uma coisa ou outra, nós estamos usando um valor. Né? Nós estamos pensando, nós estamos abrindo aquela caixinha na nossa mente, cheia de valores, e estamos tomando uma decisão a partir daquilo que nós aprendemos com a nossa família, a partir daquilo que a nossa sociedade acha certo, a partir daquilo que nós achamos certo, a partir daquilo que nós valorizamos e a partir daquilo que nós acreditamos que vai ser bom para nós. Então, lá no comecinho do ano, quando nós fomos chamados para o acolhimento e quando a gente teve que pensar sobre os nossos sonhos, sobre os nossos objetivos e sobre o que a gente queria para a nossa vida, a gente teve que movimentar dentro de nós todos esses nossos valores. Então, a gente teve que pensar o que a gente quer para a nossa vida. E pensar o que a gente quer para a nossa vida tem a ver com aquilo que a gente acha que vai ser melhor para nós. Né? Quando a gente pensa, bom, se eu quero primeiro estudar, terminar os meus estudos, ou eu preciso agora arrumar um emprego para ajudar a minha família? Eu estou pensando nos valores. Eu valorizo primeiro a convivência familiar, eu valorizo primeiro esse valor de dedicação à família, ou eu valorizo o estudo? Então, tudo isso são valores que nós pensamos. Então, agora, nós vamos pensar um pouquinho nos nossos valores, e eu vou pedir para vocês refletirem um pouquinho sobre isso, pensarem quais são os valores importantes para vocês. Vou pedir para que vocês, para essa aula, peguem papel, caneta ou lápis, tanto faz. Nós vamos fazer uma série de anotações. Algumas vocês terão tempo de fazer durante a aula, Outras eu vou pedir para que vocês anotem o que é para ser feito e façam depois, posteriormente, como uma forma de reflexão. Nesse momento, vocês vão anotar só a comanda do que é para ser feito e eu vou pedir para que vocês também interajam com a gente no chat. Tá? Coloquem aí na tela, por favor, para mim. Vocês vão anotar o que é para ser feito. Uma lista com os 10 valores aos quais vocês atribuem maior importância. E depois, posteriormente, vocês vão fazer uma pesquisa com o significado desses 10 valores. Vocês vão pesquisar no dicionário ou usar qualquer outro instrumento de pesquisa. Quem não tem o dicionário em casa pode pesquisar na internet ou, enfim, usar qualquer outro meio para pesquisar o significado dessas 10 palavrinhas que vocês selecionaram. Tá? Então, vocês vão fazer uma listinha de 10 valores que sejam importantes para vocês. Sejam 10 valores que vocês coloquem em prática ou não, certo? E eu vou dizer um valor importante para mim e vou perguntar também um valor importante para a mediadora. Então, para mim, um valor, vou dizer só um, não vou dizer 10 para não tomar muito tempo da aula, que hoje a aula está muito densa. Um valor muito importante é a responsabilidade. Quando eu assumo um compromisso, eu sou muito responsável e faço de tudo para colocar em prática, para honrar esse compromisso que eu assumi. Eu sou muito responsável com as coisas que eu assumo. E você, Isis, qual é um valor que você acha que é importante? Um valor que eu acho importante para mim seria o respeito. Principalmente as diferenças. A gente vive numa sociedade que tem diferenças de diversas escalas e o respeito a essas diferenças acho que é um valor bem importante para mim. Acho que só um valor, né, Roberta, que você pediu? Isso. Tem alguma coisa no chat? Chegou para nós? Alguém colocou algum valor que acha importante? Alguém já mandou alguma coisa? Sim, tem honestidade, que é bem interessante esse valor, caráter, empatia, disciplina,
lealdade, deixa eu ver, amor, o respeito entra também, a questão da sinceridade também. Acho que, para você ter uma noção, acho que dá. Dá? Tem solidariedade, interessante esse, e Ah, humanidade. é. Muito, muito bom, muito bom. Muito boas as respostas de vocês. É bom que vocês estejam refletindo. Eu acredito que vocês, no segundo ano, já têm uma boa visão de quais são esses valores. Vocês já devem estar com os seus 16 anos, né? Alguns ainda têm 15, mas a maioria já tem 16, alguns 17 ou até mais, e já tem, até colocam muito em prática esses valores. Então, agora, a partir de alguns valores que vocês já refletiram, vocês vão terminar essa atividade depois, podem terminar essa lista depois, vão pesquisar o significado dessas palavras para consolidar bem na mente de vocês o que elas significam. Eu vou pedir para vocês fazerem mais uma reflexão agora, a partir desses valores. Coloquem na tela, por favor. Então, estamos vivendo um mundo de grandes transformações provocadas pela pandemia e pelo isolamento social. Reflita e responda. O que essas mudanças trouxeram de melhoria para a sua vida? Quais novos desafios surgiram com essas mudanças? Para você, quais valores são essenciais para enfrentarmos essas transformações? Vou pedir para deixar as perguntas na tela e eu vou dar um exemplo. Então, o que essas mudanças trouxeram de melhoria? Bom, se a gente pensar numa coisa muito simples, a gente pode pensar mesmo na questão do uso da tecnologia, né? Então, talvez eu, pelo menos, não estava acostumada a usar tanto a tecnologia e eu, pelo menos, tive que me acostumar um pouco mais com o uso da tecnologia. Então, eu acho que isso é uma melhoria para mim, para o meu mundo ficou muito mais aberto e amplo com o uso da tecnologia. Quais novos desafios surgiram com essas mudanças? Então, para mim, um desafio foi aprender a mexer com uma série de programas e aplicativos que eu não sabia antes. E para você, quais valores são essenciais para enfrentarmos essa situação? Então, um dos valores é a abertura ao novo. Se eu não tivesse aberta a novos conhecimentos, talvez eu não conseguisse. Tá? Então, eu gostaria que vocês também fizessem essa reflexão. Vocês não precisam mandar as respostas, mas pensassem especificamente nesse momento de transformação, a resposta para essas 3 perguntinhas. Tá? Nesse momento, essas transformações, eu sei que é um momento difícil, é um momento complicadíssimo, nós estamos tristes, nós estamos muitas vezes solitários em casa, mas vamos tentar pensar pelo lado positivo. Tá? Então, que melhoria essas transformações trouxeram para a nossa vida? Quais são os desafios que nós temos que enfrentar com essas mudanças e quais valores que nós temos que mobilizar para enfrentar essas mudanças? Ok? Vou pedir para colocar na tela. Ao refletir sobre a situação que estamos vivendo, você deve ter percebido que precisamos nos adaptar às novas condições. Você já teve que lidar com alguma outra mudança em sua vida? Provavelmente sim. Seja uma mudança de escola, de cidade, a chegada de uma pessoa nova na sua rotina, etc. Antes de passar para a próxima perguntinha, para a próxima reflexão, atividade. Vejam, nós estamos passando por um momento de transformação e a nossa vida é cheia de mudanças. Acontecem mudanças o tempo todo na nossa vida. Tenho certeza que todo mundo, em algum momento, pelo menos, já mudou de escola. Quando a gente muda de ciclo lá no ensino fundamental, quando a gente sai do 5º ano e vai para o 6º ano, a gente muda de escola. Alguns também mudaram quando saíram do 9º ano e foram para o ensino médio. São transformações, muitos já mudaram de casa. Às vezes chegou um irmãozinho na família, alguém veio morar com a gente, um vizinho novo que chegou. São várias as transformações que acontecem na nossa vida. Muitas são traumáticas, outras são felizes. Pensem agora, eu gostaria que vocês pensassem e escolhessem uma transformação dessas. Coloque na tela, por favor, o mesmo slide. Escolha uma dessa situação.
uma apenas, de transformação, e a descreva. Por escrito, por favor. De preferência, selecione um evento que se relaciona com o seu projeto de vida. Então, procurem pensar aquilo que você escolheu lá no seu objetivo, do seu projeto de vida, o que você quer ser. Então, pode ser essa questão da mudança de escola, ou de um novo emprego, ou a própria mudança de objetivo no projeto de vida. E faça uma breve descrição. Pode ser apenas um parágrafo. Tá? Se não der tempo de fazer agora, pode ser depois da aula, não tem problema. Tudo bem? Anotem só o que é para ser feito neste momento. São muitas reflexões que eu quero que vocês façam. E agora nós vamos para alguns conceitos sobre mudanças. Todas as vezes que mudanças acontecem, essas mudanças implicam etapas, uma série de etapas que nós passamos. Nós vamos ver agora apenas 4 etapas, para a gente entender um pouquinho o que é essa transformação, né? E o que faz parte dessa transformação detalhadamente. Coloca na tela, por favor. Uma das etapas da transformação é a zona de conforto. O que é a zona de conforto? Refere-se ao período em que tudo está sob o seu controle pessoal e, por isso, não ocasiona nenhuma dificuldade de adaptação. Então, a zona de conforto, como o nome já diz, é a zona mais tranquila. É aquela que tudo está sob seu controle, é aquela que você domina, que não há mudança. É aquela que há uma certa comodidade para você. Tudo está acontecendo e você está no domínio de tudo. E aí vem uma mudança. E aí nós vamos para a segunda etapa. Coloca na tela, por favor, que é a zona de acomodação ou adaptação. Refere-se ao momento em que a mudança de fato aconteceu e exige um processo de aceitação da sua parte. Geralmente, essa fase é dolorosa e acompanhada por certo sofrimento. Então, esse é aquele momento que geralmente a gente chora. É o momento que a gente arranca os cabelos, é o momento que a gente não entende o que está acontecendo, a gente quer voltar para a zona de conforto, é o momento que vem a mudança. Pode ser inesperada, pode ser também até por uma decisão nossa. Então, às vezes, a gente recebe uma proposta melhor de trabalho. É uma coisa que a gente quis, mas a gente está saindo da nossa zona de conforto. É o novo, é aquilo que está vindo diferente daquilo que estava antes. A terceira etapa, coloca na tela, por favor, é a zona de superação. Refere-se ao momento em que você encara de fato a mudança e procura agir de alguma maneira sobre ela. Então, é aquele momento em que, de fato, a gente já entendeu que tem uma nova situação que está à nossa frente, não tem como fugir daquela situação e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a gente vai procurar descobrir que ações, que decisões nós vamos tomar, que atitudes que nós teremos para nos sentirmos confortáveis novamente diante daquela situação. E a última, né, dentro dessas 4 que nós escolhemos, seria a zona de inovação ou de realização. Refere-se à exploração máxima da sua capacidade de adaptação. Esse estágio de superação traz grande satisfação pessoal, felicidade e realizações. Então, esse é aquele momento em que a gente já se adaptou a mudança que aconteceu. A gente já agiu, as nossas atitudes começaram a ter frutos positivos e a gente está começando a se acomodar de novo, a gente está começando a ficar feliz com os resultados que a gente obteve e a gente está vendo que a mudança, que a gente achou que era, né, algo tão difícil, já não está mais tão difícil, já está mais tranquilo, a gente já está encarando com uma certa facilidade essa mudança. Então, para vocês entenderem certinho, eu trouxe alguns exemplos. Por quê? Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Pedir para colocar na tela a atividade. Pensem naquela situação que vocês descreveram de mudança, relacionada ao projeto de vida preferencialmente. E eu vou pedir para que vocês tentem encaixar essas 4 etapas nessa situação de mudança.
pensando na transformação que você descreveu anteriormente, indique um exemplo para cada uma das zonas descritas. Entenderam o que é para fazer? Não sei se alguém colocou no chat que tem alguma dúvida. Acho que dá para voltar à atividade e falar um pouco mais tranquilo, porque tem algumas dúvidas com relação a ela. Tá, eu trouxe um exemplo. Eu fiz um exemplo para vocês entenderem. Então, eu pensei nessa questão do isolamento social mesmo, e eu trouxe um exemplo de como isso se encaixaria em cada uma das zonas, para a gente entender mais ou menos. Então, vamos lá, coloca aí na tela. Uma transformação na minha vida foi o isolamento social. E isso tem a ver também, com o meu projeto de vida. Tá? Então, vou até dar um exemplo para vocês. O meu projeto de vida tem a ver com os meus estudos. Eu estou estudando agora nesse momento. Eu tenho, além de ser professora, tenho uma carreira acadêmica também. Eu estou fazendo um doutorado em educação. E essa fase aí da quarentena veio bem no meio desse momento na minha vida e acabou com os meus planos. Eu teria, nesse momento agora, que estar preparando um exame de qualificação. Então, como que eu faço para continuar estudando nesse momento? Então, eu imaginei aí umas etapas. Então, qual é nesse momento de isolamento, como que isso interferiu para mim? Então, a minha zona de conforto, coloca na tela para mim. Qual era a minha zona de conforto? A vida que eu levava antes da quarentena. Eu podia sair de casa, eu podia ir à escola, ao shopping, encontrar com os meus amigos, eu podia ir para a faculdade, ter as minhas aulas tranquilamente. Então, essa era a minha zona de conforto. Chegar em casa, estudar, sem ter a preocupação de estar doente, de tossir, sentir dor na garganta ou não, ter que preparar videoaula. Era essa a minha zona de conforto. E aí chegou o Covid-19, chegou o isolamento social, chegou a quarentena. Entramos, então, na zona de acomodação ou adaptação. É um momento em que começou tudo isso. Não podíamos mais sair de casa. Tivemos que interromper a nossa rotina. Eu não podia mais ir à faculdade, não podíamos mais ir ao nosso trabalho. Fiquei super desanimada para estudar. Não conseguia me virar com o computador, fiquei uma semana ligando para a Isis e falando: Isis, pelo amor de Deus, como que eu abro um documento no Google Drive? Como que eu mexo essa planilha do Excel no Google Drive? Como que funciona isso daqui? Como que a gente abre uma reunião no Teams? Como que a gente faz um monte de coisa? A Isis foi a minha salvadora. E eu não sabia fazer nada. Eu me descabelei, eu passei uma semana chorando e chorando as mágoas para a Isis. Então, foi o momento mais difícil para mim. Passada essa fase, entrei na terceira fase, que é a zona de superação. Já que eu não podia sair, comecei a fazer cursos online para aprender a usar melhor a tecnologia. Nos fins de semana, eu e meus amigos nos encontrávamos virtualmente. Foi um momento tranquilo nesses finais de semana, porque meus amigos me ajudavam a me acalmar. Esses cursos online me ajudaram a entender melhor a tecnologia. E, além disso, eu fui me animando para continuar os meus estudos de uma outra forma, então, virtualmente. Tomei, então, uma atitude de mudar e aceitar a mudança. E, por fim, então, estamos na fase atual, que é a zona de inovação ou de realização. Então, já estou familiarizada com a tecnologia, ainda tenho problemas, claro, mas, de um modo geral, já me viro bem. Meu trabalho está mais produtivo e meus estudos também, e as interações virtuais com os meus amigos são cada vez mais frequentes. Certo? Então, eu acredito que vocês entenderam melhor. Então, a partir deste exemplo, eu quero que vocês pensem naquela mudança que vocês escolheram e coloquem também os exemplos de vocês em cada uma destas zonas aí. Tudo bem? Se vocês têm alguma dúvida, mandem para a gente no chat. Se vocês querem dar as respostas de vocês, coloquem para a gente no chat, por favor. Enquanto vocês vão mandando as dúvidas no chat, e a Isis vai separando alguma coisa para falar para a gente, eu vou falar uma coisinha aqui para vocês. Essa é uma adaptação
de uma situação de aprendizagem que está no caderno do aluno. Vocês podem colocar na tela, por favor? Essa situação de aprendizagem é a situação de aprendizagem 3.2, capacidade de adaptação, eu e o mundo em transformação, que está nas páginas 140 a 142 do caderno do aluno. Não é a situação exatamente como está. Vocês já devem ter começado a fazer algumas das atividades do caderno do aluno em sala de aula. As atividades eram bem interativas, eram atividades que vocês discutiam com os colegas de sala de aula, que tinham a intervenção do professor. Então, pensem que nesse momento que vocês estão em casa, muitas vezes não é possível fazer a atividade tal qual ela está no caderno do aluno, tá? Mas lá no caderno do aluno tem essas zonas, tem até um gráfico, né, que mostra o desenhinho de como essas zonas se integram. Se vocês têm alguma dúvida, peguem o caderno do aluno, tentem dar uma olhadinha nessa situação de aprendizagem. Eu vou dar uns minutinhos para vocês agora, uns 2 minutinhos. Vou pedir para eles fecharem aí 2 minutinhos para nós. Revisem as atividades, por favor. Eu sei que foram muitas. E mandem para nós no chat as dúvidas que vocês tenham de qualquer uma das etapas de atividades, tá, que nós fizemos. E, se for necessário, nós voltamos e fazemos uma recapitulação de todas as atividades que nós fizemos. Tudo bem? Então, vocês têm 2 minutos agora para rever as atividades e tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem? Obrigada. Oi. Eu estou verificando aqui no chat que alguns estudantes pediram para retornar
alguns pontos da aula. Então, a Roberta ela vai fazer isso, vai retomar alguns pontos para deixar mais claro algumas atividades e a importância da questão dos valores, de como pensar esses valores para o projeto de vida de vocês, já que vocês estão no segundo ano, né, ou na segunda série do ensino médio. Então, eu vou passar para a Roberta. E aí, Roberta, você retoma algumas atividades, faz aí um flashback das primeiras atividades, conversa, para sintetizar um pouco mais a aula, para deixar claro a questão dos valores e da importância. Ok. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, como não houve alguma dúvida específica, nós vamos fazer assim. Eu vou retomar para vocês entenderem qual foi o percurso e se alguém perdeu alguma atividade, porque teve alguns momentos que eu falei um pouquinho rápido, então eu vou retomar e colocar na tela também as atividades para dar tempo de vocês tomarem nota. E eu vou pedir para o pessoal deixar alguns segundinhos nas atividades para vocês conseguirem tomarem nota. Tá? Então, no primeiro momento, nós falamos um pouquinho sobre os valores, sobre como os valores se constituem e quais são os nossos valores. E a primeira atividade era: faça uma lista com 10 valores aos quais você atribui maior importância. Com o auxílio de um dicionário ou outro instrumento de pesquisa, escreva o significado de cada um desses valores escolhidos por você. Vou deixar na tela para vocês 15 segundinhos. Então, o objetivo era que vocês conseguissem pensar um pouquinho sobre vocês mesmos, refletir sobre todos os momentos da vida de vocês, desde a infância até esse momento que vocês estão, quais são os valores que vocês foram adquirindo, quais são as pessoas que influenciam na vida de vocês, a constituição desses valores, e quais são importantes para vocês. Fizeram uma lista dos 10 e depois vão fazer uma pesquisa do significado para que esse conhecimento seja consolidado, certo? Essa era, então, a primeira atividade. A segunda atividade, coloca na tela, por favor, era uma reflexão, então, a partir desses 10 valores. Então, estamos vivendo um momento de grandes transformações provocadas pela pandemia e pelo isolamento social. Reflita e responda. O que essas mudanças trouxeram de melhoria para a sua vida? Quais novos desafios surgiram com essas mudanças? Para você, quais valores são essenciais para enfrentarmos essas transformações? Mais 15 segundinhos. Acho que 30 é melhor. 30 segundinhos, então, porque são mais questões, por Isso. favor. Então, o nosso objetivo era fazer com que vocês, a partir dos valores que vocês colocaram que eram mais importantes, que vocês conseguissem refletir sobre esse momento específico que nós estamos vivendo. Primeiro, tentassem pensar nesse momento por uma perspectiva positiva, tentassem ver o que esse momento está trazendo de melhorias para nós, na vida de vocês especificamente, quais são também os desafios que nós estamos enfrentando e quais são valores que têm que ser mobilizados para enfrentarmos esses momentos de transição. A partir daí, nós tínhamos uma terceira reflexão a fazer. Coloquem na tela, por favor. Escolha uma situação de mudanças que aconteceu na vida de vocês e a descreva. De preferência, selecione um evento que se relaciona com o seu projeto de vida. 15 segundinhas para vocês anotarem. Então,
pensando que nós estamos num momento de transformação, nós temos que pensar que a nossa vida é uma constante transformação. Nós estamos sempre passando por vários momentos de transformação. Eu queria que vocês escolhessem um momento de transformação que vocês passaram, principalmente um que esteja relacionado ao projeto de vida de vocês, para que vocês reflitam que mesmo estando neste momento de quarentena, de isolamento social, muitos passando por dificuldades, por momentos muito difíceis, a gente não pode esquecer dos nossos projetos de vida. E descrevam essa transformação para que vocês consigam colocar em prática essa última atividade que é com relação aos conceitos. Então, nós vimos 4 etapas de uma transformação, que são a zona de conforto, zona de acomodação ou adaptação, zona de superação e zona de inovação. E a nossa última atividade, coloca na tela, por favor. Pensando na transformação que descreveu anteriormente, indique um exemplo para cada uma das zonas descritas. 15 segundinhos para vocês copiarem essa última atividade. Bom, então eu espero que tenha dado tempo para vocês anotarem e para vocês refletirem um pouquinho mais. O objetivo dessa aula era fazer com que vocês pensassem, como a gente já falou, em quais são os valores que são importantes para vocês. Pode ser que vocês tenham deixado um pouquinho de lado essa questão dos valores, do projeto de vida, mas procurem, a partir dessa aula de hoje, retomar o projeto de vida de vocês, refletir sobre os objetivos que vocês traçaram lá no momento do acolhimento. Procurem pensar que a vida de vocês precisa continuar e vocês precisam continuar estudando nesse momento. É um momento difícil, as transformações sempre vêm e nos tiram da zona de conforto, mas nós precisamos nos adaptar e seguir adiante. Esse momento difícil que estamos passando, ele vai ser um momento longo, mas ele vai passar em algum momento e nós continuaremos aqui. E a nossa vida vai ser melhor. Então, a gente precisa ter um objetivo mais para frente, a gente precisa se agarrar em alguma coisa positiva e continuar os nossos estudos, continuar seguindo. Vocês já estão no 2º ano do ensino médio, o ano que vem estarão no 3º, acabarão essa etapa de escolarização e precisarão refletir o que vocês querem para o ano que vem, né, com o final do 3º ano do ensino médio. Então, que essa aula tenha ajudado vocês a pensarem um pouquinho sobre vocês mesmos, os valores que são importantes para vocês e aquilo que vocês querem com essas transformações, como vocês vão passar por isso, como elas vão afetar vocês de uma maneira positiva. Certo? Isis, quer falar alguma coisa nesse encerramento da aula? Primeiro eu vou trazer algumas contribuições. Teve muitos estudantes aqui que interagiram, acharam bacanas as reflexões, agradeceram a aula, muitos valorizando também a questão dos estudos. E eu queria assim, encerrar, né, conversar um pouco sobre essa questão do projeto de vida, que a gente vem sempre trazendo algumas reflexões para a gente não deixar de lado a questão dos nossos sonhos, de qual o planejamento depois do ensino médio, de como vocês vão construindo esse projeto de vida. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de conversar direto com vocês, mesmo mediado por tecnologia, e de conseguir envolver minimamente nessas reflexões sobre o projeto de vida, sobre valores. Roberta, agora eu paro por aqui. Eu vou me despedir do pessoal e, se você quiser encerrar... Obrigada, gente. Até mais. Bom, então a gente vai encerrando a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem continuar mandando as dúvidas de vocês para
nas redes sociais aí do Centro de Mídias, se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida. E estaremos juntos aí numa próxima oportunidade. Obrigada a todos por estarem nessa aula.